Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, vamos falar sobre parábolas, né? O estudo vai ser sobre parábolas. O que é uma parábola, né? Que a gente vê na Bíblia. Então, Jesus, ele usava muito de parábolas para explicar. Então, uma parábola é uma história inventada que Jesus contava para explicar algo que é muito complexo, né, de entender para o ser humano. Então, geralmente, quando ele usar parábola é para explicar o quê? Sobre o reino dos céus. Então, o reino dos céus, né, o reino de Deus, né, que está no céu, é muito complexo para nós, porque olho nenhum viu, né, e, tipo, mente alguma já sequer imaginou, né? O que Deus preparou para a gente. Então imagina como que é o céu, sendo que a gente nunca viu, nem imaginou, e na Terra não existe algo semelhante que tem no céu e aqui não tem. Então é complexo falar sobre o céu por causa disso, né? No planeta Terra não tem. Então por isso que Deus, né, Jesus, ele usava de parábolas para explicar esses assuntos muito complexos, né, para nós. E, né, a gente pode usar as parábolas para formar doutrina, né? Isso não pode, né? Porque é uma história inventada. Então, geralmente, quando a gente quer explicar alguma coisa para uma criança, a gente, quando é muito difícil, né, para eles entenderem, a gente usa uma história inventada para explicar algo que é muito difícil para a criança entender. Então, não é possível, né, criar uma doutrina bíblica a partir de parábolas, né? Isso é um erro. Sabendo disso, né, vamos aqui para a primeira perguntinha, né? Hoje é 10 perguntinhas só e a gente termina. Então, bora lá. Parábolas de Jesus vai ser o nome do título, tá? Que referência é encontrada no Salmo 78 quanto ao emprego que Cristo faria na parábola, das parábolas? Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, né? Então, no Salmo 78, né? Ele usava das referências e aí ele falava por enigmas, né? Que era para a pessoa pensar mesmo, tipo, nossa, mas o que que isso significa, né? Por que que ele fala assim? Então, para a pessoa questionar o que Jesus estava falando, que era para forçar a mente, né, a trabalhar. E aí, no verso 2 que está escrito, tá? Essa parte aqui, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, uma parábola quer dizer... Não, uma parábola quer dizer, tá certo? Em primeiro lugar, uma comparação ou semelhança. Especificamente, é uma história narrativa curta, tirada no caso, né? Tirada da vida ou da natureza, por meio da qual se ensina algumas lições importantes ou se tira alguma instrução moral, né? Como tem a parábola, né, do semeador, né? Apesar que tem várias aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó.
Tem uma lista aqui de parábolas, né? Do joio, do trigo, né? A parábola do joio, que tinha lá os ensinamentos, que ele usava aqui do quê? Da natureza, né? A parábola do joio, ele usou o exemplo da natureza para explicar aquilo que ele queria dizer, né? Mas tem várias, tem aqui das bodas, né? As 10 virgens, a dos 10 talentos, a ovelha e os bodes, né? O pai de família e o servo. Nossa, tem muita. Tem várias aqui. Então, tem alguns exemplos aí. Aqui, segunda perguntinha, né? De que fonte Cristo tirava suas parábolas, né? Aí a gente viu aqui, né, que tá escrito que foi pela natureza e dos acontecimentos diários. Então, Deus usava o que estava acontecendo, né, naquela, sei lá, semana e no dia, né, para explicar usando de uma parábola, uma narrativa, né, como está escrito aqui, uma história, né, inventada, para contar algo que tenha conteúdo de, como está escrito aqui, de instrução moral, né, ou uma lição importante que ele queria passar para as pessoas. E aí, próxima pergunta. Por que são notáveis as suas parábolas? Né? Que todo mundo escutava, ficava maravilhado em escutar as parábolas de Jesus, né? Que queriam entender, e algumas pessoas entendiam assim que Jesus falava e outras não conseguiam entender, né? Então, as parábolas de nosso Senhor, no caso Salvador, se distinguem de todas as outras pela clareza, pureza, como é que tá escrito aqui? Inteligibilidade, importância de instrução e simplicidade. Então, são na maior parte tiradas dos assuntos comuns da vida e compreensíveis, portanto, a todas as pessoas, né? Esse daqui foi o Dr. Alberto Barnes, né? Sobre Mateus 13, o verso 3. Então, ele deu esse comentário. Mas é justamente isso, né? Que Jesus, ele pegava tudo o que acontecia durante o dia, né? Então, Jesus via alguém tirando as pedras do caminho ali que ia, no caso do próprio terreno, né? Tipo, tá lá, uma pessoa, imagina que você tá morando no interior. E aí, seu vizinho tá lá com o terreno todo pedregoso e ele quer plantar ali. Então, o que ele faz? Ele começa a tirar as pedras do caminho, fazendo assim um caminho onde ele possa plantar ali, né, o alimento. Então, Jesus olhava aquilo e aí formulava ali rapidamente, né, uma história para explicar um conteúdo, né, complexo. Só que ele explicava de um jeito bem simples, então todo mundo entendia, até as crianças que estavam ali, elas compreendiam o que Jesus queria falar. E outra perguntinha. Em uma de suas parábolas, o que Cristo disse em seguida? Quem tem ouvidos, ouça, né? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, o verso 9. Então, era para todo mundo, né? Rico, pobre, novo, velho, mais ou menos. Todo mundo que tinha ouvido, que estava ali passando e ouvia, né? Jesus falava, ó, quem tem ouvidos, ouça, né? E que pergunta fizeram os discípulos? Em Mateus 13, o verso 10.
Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Né? A gente lembra desse verso. É aqui, qual foi a resposta de Cristo? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, geralmente, Jesus usava as parábolas para explicar o reino dos céus, né? Geralmente ele usava, o reino dos céus é semelhante a tararará, né? Sei lá, esqueci. O reino do céu é semelhante a 10 virgens, né? E aí falava lá a historinha das 10 virgens. Semelhante a uma dracma, né? A dracma perdida, a ovelha perdida. Então, Jesus sempre usava algo simples para explicar algo tremendo, né? Coisas do céu. Que a nossa mente é muito finita para poder, né, entender as coisas do céu. Mas aqueles não lhe é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Né? Mateus 13, do 11 ao 13, tá escrito isso. Então, o objetivo de Cristo em usar parábolas era, portanto, né, ensinar os mistérios ou verdades do reino dos céus. Essas verdades não eram necessariamente difíceis de entender, mas, né, haviam estado por muito tempo ocultas e obscurecidas pelo pecado, apostasia e tradição, né? Hoje a gente vê muita tradição, né? Assim, no caso hoje, então, Jesus de cada palavra seria uma parábola, né? Porque o tanto de coisa que tem hoje em dia, né? Muita tradição, muita apostasia, muito pecado, né? Então, Jesus, ele usaria muita parábola hoje para explicar as coisas. Assim, os espirituais e os desejosos de aprender a verdade poderiam compreendê-las. Então, quem compreende as parábolas? Aqueles desejosos pela verdade. Então, aquele que deseja a verdade de todo o coração, esse consegue compreender as parábolas. Mas aqueles que só querem saber para debater ou questionar ou mostrar o seu ponto de vista ao contrário, então esses não entenderiam, né? E que mais? E os de mente mundana e destituídos de boa vontade não a entenderiam, né? Quando os discípulos lhe perguntavam o sentido de qualquer parábolas, Cristo prontamente a explicava. A gente vê isso em Lucas 8, o verso 9 até o 15, e Mateus 13, do 36 até o 43, Marcos 4, do 33 e 34. Sétima perguntinha. Depois de instruir por meio de parábolas, que pergunta Cristo dirigiu aos discípulos? Né? Mateus 13, o verso 51, tá escrito: entendeste todas essas coisas? Né? Ele perguntando. E aí eles responderam sim, né? Porque aos discípulos foi dado a entender, né? Foi dado o entendimento para que eles pudessem compreender o que Jesus falava através das parábolas sobre o reino de Deus, né? O reino dos céus.
mas aqueles que só queriam debater, né? Não queria saber a verdade. Ele só queria só causar confusão ou questionar algumas coisas, porque não queria nada com nada. Então, esses que não queriam a verdade, então permaneceram no engano, na apostasia, na mentira, na tradição e morreram em pecado. Outra perguntinha: até que ponto Cristo fazia uso de parábolas? Mateus 13, o verso 20, 34. Eita! Mateus 13, o verso 34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Então, tudo que Deus ia falar, ele falava através das parábolas. Parábolas são histórias. Todos, jovens e idosos, gostam de ouvir histórias. Narrativas são um dos mais bem-sucedidos meios de despertar interesse, prender a atenção, bem como de ensinar, ilustrar e acentuar verdades importantes. Cristo, o maior de todos os mestres, reconhecia isto e, portanto, fez o uso constante desse método de instrução, né? Próxima perguntinha. Então, você vê que sim, se você quiser ensinar alguma coisa para alguém, você deve usar o método de Jesus, que é o quê? Contando uma história. E aí você introduz o assunto que você quer ensinar. Outra perguntinha, penúltima perguntinha. De que maneira Cristo sugeriu que seus discípulos lhe seguissem o exemplo de ensinar verdades evangélicas? Mateus 13, o verso 52. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, uma pessoa que é um pregador, vamos falar assim, um pastor, um pregador, né? Ele tira, né? Tipo assim, a Bíblia tem lá vários versos, né? A gente já viu várias histórias, né? Várias parábolas, vários versos que cada pessoa que vai contar, né? Nem que seja só um verso, mas cada pessoa que vai contar conta coisa nova, né? De algo que é velho, né? Porque a Bíblia é escrita há mais de 2000 anos, né? E cada pessoa que vai contar, conta coisa nova, mesmo contando o mesmo verso. Então, você vê aí que em várias denominações, independente, né? Todas elas, sempre que um pregador vai contar, ele conta de um jeito novo, né? Tem sempre algum ensinamento novo para falar sobre aquele mesmo verso, aquela mesma história, né? Igual as... deixa eu ver... A parábola das virgens, né? Então, cada pessoa vai contar, ela vai contar de um jeito que traz algo novo, né, para nossa vida. E cada vez que eu escuto, sempre tem alguma coisinha nova que eu não sabia, né? Então é muito bom. É isso que, né, tá falando aqui. Agora a última perguntinha. Tá em Lucas 15, do 3 até o 7 e do 11 até o 32.
quais são algumas das parábolas mais comoventes de Cristo e que mais atraem as pessoas. A parábola da ovelha perdida, né, e do filho pródigo. Essa daí, né, todo mundo tá cansado de ouvir, mas toda vez que alguém conta, sempre tem algo novo, né? Cada parábola se destina a ensinar alguma grande e importante verdade. As primeiras 12 na lista a seguir visam ensinar as seguintes lições, respectivamente. Primeira, o bem e o mal na vida e o juízo. Segundo, o valor do evangelho. Terceiro, a busca da salvação. Quarto, a igreja visível de Cristo. Quinto, verdades novas e velhas. Sexto, o dever de perdoar os outros. Sétimo, chamadas em várias épocas. Oitava, insinceridade e arrependimento. Nona, necessidade de justiça. Décima, vigilância e cuidado na profissão de fé. 11ª, emprego das aptidões. E 12º, separação final dos bons e dos maus. E aqui tá a lista, né? Então tem aqui joio, né? O joio, o tesouro escondido, a pérola de grande preço, a rede de pescar, o pai de família e o tesouro, o credor incompassivo, os trabalhadores, 2 filhos, as bodas, as 10 virgens, 10 talentos, as ovelhas e os bodes, o pai de família e os servos, a semente, os 2 devedores, o bom samaritano, o amigo importuno, o rico insensato, o servo vigilante, o mordomo fiel, a figueira estéril, a figueira estéril, os primeiros lugares, a grande ceia, a torre e o rei que vai à guerra, a moeda perdida, o filho pródigo, o mordomo infiel, rico Lázaro, o servo inútil, a viúva importuna, o fariseu e o publicano, os 10 servos e as 10 minas, a casa na rocha e a casa na areia, o fermento, a ovelha perdida, o pano novo em vestido velho, vinho novo em odres velhos, o semeador, a semente de mostarda, os lavradores maus, a figueira. Então, essa é a lista. E o próximo, né? Acho que eu vou gravar, então, os milagres de Jesus, né? O estudo dos milagres de Jesus. Aí tem também o sofrimento de Cristo, né? Ressurreição de Cristo. Nosso modelo, né? Que é Jesus. Nosso ajudador e amigo. Tem vários aqui, né? Então, essa é a mensagem de hoje, né? Que possa ter enchido seu coração.
E que Deus abençoe cada um de vocês. E ainda estamos por aqui. Então, Deus abençoe e até a próxima.